Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pois é, nas outras aulas nós vimos a respeito de sistemas de ignição, falamos sobre a faísca na vela, falamos sobre motores convencionais, falamos sobre ignição em motores a reação, né? Vimos que a coisa não é tão complicada, né? E hoje estamos aqui para conversar nesse evento e no próximo, né? A respeito de fiação, cablagem, né? Referente aos sistemas do motor, né? Então nós vamos ver essa questão da condução das eletricidades em relação ao motor, né? Adequado ao motor, perfeito? Né? Nós temos que lembrar que fios e conectores, quando se trata de qualquer sistema, já é importante. Agora, quando se trata de motor, essa importância ela se amplia e muito, porque eu posso ficar sem o VHF, eu posso ficar sem o Autofox, eu posso ficar sem comunicação. Não devo, mas posso. Mas eu não posso ficar sem motor, porque sem motor a aeronave não voa, né? Sem motor eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Eu sei que sem um rádio de comunicação, sem um sistema de navegação, eu chego mal, mas eu chego. Sem motor eu não chego. Então todas aquelas coisas que nós vimos sobre qualidade do serviço, né? Atenção ao serviço, conexões limpas, fiação amarrada, né? Todo aquele aprendizado que nós temos de essencial, o mínimo necessário, né? Se aplica a motores com muito mais esmero, né? Porque eu não posso admitir falha de motor, que falha de motor faz o avião descer de forma que não se quer, verdade? Bom, sobre condutores, nós temos vários tipos de condutores, né? Filamento único ou filamento múltiplo. Esse filamento único normalmente é considerado fio rígido, né? Tá? Ele é bom no sentido de rigidez. Há lugares, há instalações onde a rigidez é uma coisa interessante, né? Aquela firmeza, né, do fio é interessante. E há outros lugares que eu preciso de uma capacidade de maleabilidade, né, no manuseio do fio. Então, um fio rígido você dobra, ele fica. O fio múltiplo você curva ele, mas ele tem uma tendência a não permanecer naquela posição nova que eu coloquei. Isso é importante lembrar, tá? Mas também temos que levar em consideração que as eletricidades do fio rígido, no fio filamento único, elas correm todas aqui dentro, né? Enquanto que no fio flexível, no filamento múltiplo, elas têm os pontos de contato e os pontos de ausência de contato. Isso pode ter alguma influência? Sim, principalmente na hora de se tratar de grandes energias, né? Onde existe possibilidade de centelhamento, isso tem que ser levado muito em consideração, tá? Então, condutores, observe aqui, ó, nós podemos ter combinações, né? Nós temos um condutor isolado, um fio só, e nós temos um cabo com um fio, vários fios. Na verdade, se você parar para olhar, né, o cabo múltiplo é composto de vários fios rígidos individuais, mas essas combinações você pode ter um par de fio rígido, você pode ter um par de fio enrolado, né, de fio múltiplo. Depende do sistema que você vai trabalhar. Aplicações são aquelas que eu já falei para vocês, né? Normalmente, tá? Em eletricidades, utiliza-se o fio único, né? E eletrônicas utiliza-se o fio múltiplo. Mas isso não é via de regra, né? Tranquilo? O mais importante é lembrar que o fio isolado, né? Ele costuma ser vamos chamar ele de arame, né? Enquanto que o fio de fio múltiplos ele não é um arame, né? Eu estou usando mal a palavra, mas é adequada à explicação, né? Então, o fio único é o estilo de um arame e o fio múltiplo é o estilo de um cabo, né? Parece mais um encordamento, né? Tranquilo? Então, aqui nós temos uma figura mostrando a vocês as combinações, né, que nós podemos encontrar fios trançados juntos ou fios rígidos juntos, né? E o que me diz que um fio vai ter 2, 3 ou 4 polos? Depende do sistema onde eu estou utilizando esse fio, tá? Eu devo considerar que cada fio
atua no seu sistema e que o conjunto de fios atua no conjunto de sistemas. É simples assim? Simples assim. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma cablagem, aquela cablagem ela pode estar associada a um número de equipamentos e aquelas cablagens juntas, aqueles fios juntos, acabam se tornando, como vem do mesmo ponto de alimentação de energia, acaba se tornando um conjunto de fios. É como se fosse uma estrada, uma ramificação, onde nós levamos em consideração o tráfego que se tem, tá? E a distribuição dele. Tráfego são os elétrons, distribuição é para onde vai, quem alimenta quem, para onde vai o fio. Foi claro? Todo fio vem identificado, todo fio tem a sua especificação. Eu não posso simplesmente sair usando um fio rígido onde existe um fio trançado. Eu não posso. Por quê? Porque, como nós falamos antes, a engenharia já estudou isso e diz qual é o mais adequado para cada lugar. Ah, vai funcionar? Pode ser até que funcione. Pode ser até que funcione, mas se não é usado naquele lugar daquela forma, é porque existe alguma explicação de engenharia para aquilo. Pode nem ser uma explicação técnica, pode ser uma explicação de engenharia, né? Porque a gente vai chovendo molhado de novo, vou repetir isso mais uma vez. Nós estamos habituados a fazer várias coisas em casa e na aviação não se faz. Tá? Então, a aviação não é só sair amarrando fio, trocando um fio por outro, tá na mesma grossura, então posso colocar. Não. Os materiais utilizados em aviação são específicos, tem o tamanho específico, né? Tem a medida específica, tem a especificação desse cabo. Então, utiliza aquilo que for adequado e sorte é nossa, mecânicos de manutenção, que tudo está escrito. Eu não preciso inventar, eu não preciso gastar minha cabeça raciocinando. Eu tenho alguma dúvida, como é que eu faço, o que eu vou fazer? Eu vou no manual, leio e faço. O fabricante já disse, faça desse jeito. Inclusive para fins de amparo legal, né? Para depois dizer, o que você fez? Você fez certo? Se não se fizer de boca, não, eu fiz certo, tenho certeza. Aí eu pergunto se ele seguiu o manual. Opa. Sim, seguiu o manual. Aí o pesquisador vai lá e olha, não, mas isso aqui tá diferente do manual. Então como é que você fez? O que diz o manual? Como é que você disse que fez no manual? Se você fez diferente do que está no manual. Entenderam como funciona? Então, não se preocupem. Tá? Não gastem a cabeça de vocês com soluções mirabolantes. Vão no manual, faz o que o manual manda, né? Direitinho, bem trabalhado, com limpeza, né? Com asseio, né? Com todo cuidado, esmero. Fez o serviço, está igual ao manual, fez o que foi recomendado, ponto, acabou seu problema. Acabou seu serviço e acabou principalmente o problema do passageiro ou do piloto, porque um trabalho bem executado está 99,99% isento de chance de pane. Perfeito? É só raciocinar assim, sejam felizes na profissão. Tá? Então aqui, na exemplificação, vocês podem perceber que aqui existe uma proteção de borracha, né? Também, depende do que vai ser, a quem vai ser sujeito aquele fio, né? Aquela cablagem. Pode estar sujeito a variações de temperatura, a atritos, né? Então, por exemplo, onde eu vou colocar um cabo com proteção de emborrachado dessa natureza, eu não vou colocar um fio desse aqui, uma capa de plástico, né? Com essa bitola. Perceberam? Outra coisa, fiação tem identificação, pode ser numerada ou pode ser de cor, depende de onde for trabalhar, né? Na aviação utiliza-se numerações, tá? Estampadas no próprio fio, tá? Fios elétricos. Mas veja, né? Poxa, se eu fosse usar no motor, por exemplo, um cabo desse, né? Tá vendo aqui? Ó? Aqui quantos fios tem? 1, 2, 3, 4 fios, 5, posso considerar, né? Mas veja, se eu for usar um fio desse tipo, em vez de um fio desse tipo aqui, ó, com essas isolações todas, né? Com esses isolamentos todos, se eu for usar um fio desse, não tem cabimento, tá? Tranquilo? Cada fio tem sua bitola, nós temos um instrumento para medir o fio, né? Para utilizar o fio adequado, tá? Se você for fazer um serviço de manutenção e pegar um fio, lhe entregarem como sendo da especificação adequada e você ficar desconfiado, pegue o medidor de bitola do fio. Melhor, desconfie sempre, né? O fato de você chegar e pedir para o fornecedor um determinado fio, ou mesmo que seja seu colega trabalhando no suprimento lá no armazém, e você medir aquilo, ou
avaliar aquele material, você não está duvidando do seu colega. Você está ajudando, dentro da cadeia de fornecimento de materiais, você está ajudando a interceptar uma eventual falha. O seu colega ele não faz manutenção, ele está cuidando lá do armazém, deixa tudo arrumadinho, está tudo certinho arrumadinho. Mas, poxa, aí tem um item errado, pode acontecer, ser humano é falho, pode acontecer. Você simplesmente avaliando aquele item, você vai estar ajudando ele, a si e a todo o sistema de manutenção de aeronaves. Então aqui, ó, nós temos sempre um lugar para onde as energias são mandadas, né, e são distribuídas. É chamado de bus, né, ou barra principal. Então você pode perceber, né, você tem uma barra principal para quê? É um centro, é um hub, né, um centro de distribuição de energias. Todos eles têm identificações. Os materiais, pessoal, está comentando, você trocar um parafuso, um terminal desse, tem que ser do material correto, tem que ser do material adequado. Vocês não imaginam o que é um funcionamento deficiente por mau contato, por intermitência do sistema, por causa de DDP, diferença de potencial. Não é uma coisa só de eletricidade, é uma coisa de materiais também. Porque você usou uma porca que tem uma grande DDP em relação ao metal da argola, e aquilo vai gerando um azinabre, vai gerando uma incrustação ali, que vai atrapalhar, vai ser uma resistência do caminho da sua corrente elétrica. Vocês não imaginam o trabalho que isso dá. Por quê? Falando de eletricidade ou de eletrônica, você vai lá, troca o equipamento, porque eu acho que o equipamento está em pane. Aí você... Desculpe. Aí você descobre que não é equipamento, você começa a desconfiar da linha. Intermitência significa que você vai checar a linha, está funcionando. Aí você acredita que ela esteja funcionando, daqui a pouco ela não funciona de novo. E você acha que deu continuidade naquele momento que você checou e depois não tem. Como é que você sabe que não tem? Se você acabou de olhar e tem. Entenderam? O rolo, né? Começa a enrolar a história. Isso demanda tempo. Você vai até tirar uma pane dessa natureza. É custoso e custa caro. Porque o avião fica parado sem necessidade, porque se tivesse colocado aquela porquinha direitinho, da mesma qualidade, né, prevista, né, melhor dizendo, você não teria tido como consequência a parada do avião em função de uma interrupção de corrente elétrica naquele sistema. É complicado, tá? É complicado. Vamos lá? Então faça o serviço direito. Aqui nós temos um exemplo dessas barras de distribuição, né? Vocês podem perceber que existem espécies de separações, né? Aqui, ó, para não deixar o fio encostar com o fio. Isso aqui é interessante, né? Porque se soltar o fiozinho aqui, ele pode, a primeira coisa que ele vai querer fazer é esbarrar no fio do lado, né? Nada diferente disso, né? Então, esse aqui, essas aparas evitam, né? Que acabam se esbarrando os fios uns nos outros. Tá? Antigamente se usava muito mais parafuso, hoje se usa muito mais plástico, né? Pinos de plástico, essas coisas. Então é importante para vocês lembrarem, tá, pessoal? Essas pecinhas de plástico, se você tira uma, de preferência, se tiver com aparência boa, ainda vai lá, mas de preferência troca, sempre que você tirar uma pecinha de plástico de pressão dessa, troca por outra nova, porque a velha que você tirou, ela vai ter perdido pressão. Veja aqui, ó, as abraçadeiras aqui, ó, tá vendo? Tie wrap, né? A amarração toda. Para que isso tudo? Poxa, precisa disso? Precisa, porque aqui vocês podem ver que se transformam vários fios em um fio só, por assim dizer, evitando que fiquem soltos por aí, enganchando de forma errada, e até mesmo, pode-se dizer, arrumando a casa, arrumando esse ambiente onde tem um monte de fio, a coisa vai estar mais organizada, identificada, que estão vendo a identificação, né? E vai ajudar você a resolver seu problema, sua pane, tá? Lembrando a questão de fixação desses cabos, afastamento menor que 0,6 milímetros, né? Vocês têm que colocar um anel de borracha isolante para evitar do fio correr o risco de raspar na parte metálica. Se raspar na parte metálica, é igual faca cortando arame, né? Uma hora dessa vai fechar um curto. E veja aqui, ó, se for cortar aqui, ó, por exemplo, se fosse roçar aqui, ó, roça, daqui a pouco tem essa parte aqui,
encostando nessa outra. Fechou curto, pronto. Tá lá você tirando a pane. Ah, mas é fácil? É fácil quando o avião é pequeno, né? Quando é só esticar o braço, você está num lugar e já está no outro. Agora imagine um avião igual o A380 com um probleminha por causa de um camarada que não quis fazer aquele serviço de isolamento ali do metal. Imaginem, né? Eu vou lá checar meu equipamento de comunicação lá na entrada do avião, né? Ou meu sistema elétrico, né? E tem uma pane. Pô, e curto, cadê o curto? Centenas de metros de fios, quilômetros de fios para você pesquisar, né? Ah, mas tem um esquema e o professor falou que é só pegar, abrir o esquema, seguir o esquema que tu vai achar por onde passa o fio. Ótimo, no papel é tudo bonito, mas vai no avião lá, para se colocar dentro do avião e achar esse fio desencapado, né? Essa pane. Né? Não é simples assim, né? A, a, o raciocínio está lá nos livros, tem que ser levado nos livros. Mas pense sempre no trabalho que isso pode originar. Tá? Trabalho físico, que eu falo. Deformação, tá? Temos um limite aí de permitido, assim, aceitável, não é nem permitido, aceitável, né? Sob pressão das mãos, meia polegada, isso dá 1,25 centímetros, tá? É o máximo que eu poderia ter de movimentação, né, de esticação desse fio, né, para criar uma barriga aqui, sob pressão, tá? Então a distância entre as abraçadeiras, né, nessas ocasiões é extremamente importante você levar em consideração. Então é aquela história, eu estou no avião trabalhando nele e as abraçadeiras estão separadas de 20 centímetros, vamos exagerar. Eu digo, poxa, 50, meio metro dá o mesmo efeito. Cuidado, para quem colocar uma abraçadeira daquela forma de 20 centímetros, existe algum motivo. Alguém já estudou para aquilo, não começa a inventar, vai e faz o que está no manual. Perfeito? Quanto às amarrações, vários tipos, podemos ter plástico, podemos ter... Olha aqui, essa aqui é uma amarração muito boa em termos de classificação. Você vai desfazendo as cabragens e vai separando, afastando cada sistema com a sua amarração. Perfeito? Lembrando aqui das junções, em aviação pequena, o pessoal faz isso aí direto, né? Pega, amarra um fio no outro, resolveu o problema, né? Mas em aviações grandes, né, onde existem muitas linhas, amarrar um fio no outro pode gerar perdas, né? Então vamos fazer o serviço correto e bem feito, né? Porque você imagine uma emenda dessas mal feita e um fio desse tendo mau contato aqui. Não vai dar certo. Perfeito? Tá bom? Tranquilo? Sempre identificação no fio. Sempre, sempre, sempre. Tá? Para não se perder. Tá? E aqui no livro vocês têm algumas técnicas para amarração. A amarração hoje em dia, com o evento daquelas aquelas braçadeiras de plástico, né, para puxar, praticamente caiu em desuso, né? Mas é um recurso bom de ser conhecido, né? Porque um rolo de barbante sai mais barato do que muitas vezes mais barato do que, em termos de quantidade de uso, né, do que um monte de braçadeiras, tá? Claro? Essas técnicas aqui, eu não vou estudar isso porque não vai me servir de nada. Pessoal, algumas coisas da antiga, como podemos dizer, são importantes para você usar, tá? Pelo menos para saber, porque quem não tem cão caça com gato, mas o gato tem que ser da aviação também, perfeito? Vamos lá. Aqui tem as amarrações, os tipos de amarrações, os tipos de nós, laços e fixações. Vale lembrar, se fizer uma amarração, faça bem feito. Tá? Faça a fixação bem feita, para evitar de que uma amarração dessas acabe se soltando depois e você não está nem vendo, porque você fez uma amarração num lugar onde o acesso é raro, né? Só em longas inspeções. Você fazendo isso, você vai tirar a oportunidade e vai criar uma condição de mau funcionamento que vai ser difícil de arrumar. Impossível? Claro que não. Mas o tempo que você demanda para achar esse tipo de problema tem seu custo. Na aviação comercial, avião parado é prejuízo. Tá? Então, na apostila você tem muito bem relatado aqui, ó, outra forma, né, de amarração, de fixação, né, de fios separados. Lembra-se da figura anterior aqui, ó? No caso aqui você só tem uma separação para identificação, né? Por assim dizer. Aqui não, você tem uma amarração para poder gerar
a rigidez necessária dessa fiação para seguir adiante. Perfeito? Bom, pessoal, falamos então sobre fios, né? Por enquanto, fios como o caminho para a eletricidade passear dentro do avião, né? Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre como prender esses fios, as atenções que têm que ser tomadas. É um assunto simples, mas não é um assunto banal. Fiação, cablagem, assim como a tubulação, é típico item que é pequeno item, grandes problemas. Pequeno detalhe, grandes pesquisas de pane. Pensem nisso, tá? Então, quando fizerem o serviço, façam bem feito, façam da primeira vez, façam com cuidado, façam como diz o manual e ponto. Vocês não vão ter problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Então, Joia está aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Abração.